Olá pessoal, muito boa noite. Pois bem, ontem a nossa live com o Ricardo Máfia, que nós íamos realizar através do StreamYard, nós tivemos um problema técnico que até foi lá, né, do lado dele lá, e que não foi possível resolver. Aí nós usamos a seguinte alternativa: ele fez uma transmissão um pouco depois no próprio Facebook dele lá, mais ou menos 1h30 de transmissão, e respondeu as perguntas que eu tinha para ele. Eu acabei fazendo cerca de 10 perguntas, bem profundas, inclusive, a ele. Aí eu resgatei aquela live dele, estou fazendo essa apresentação para vocês hoje aqui à noite, em modo, né, gravado, mas também lançando em modo estreia na primeira audiência, então vocês vão poder interagir no chat também, ok? O Ricardo Máfia, ele é, além de alguém ligado à espiritualidade, bastante conhecido no seu meio, até nos meios teosóficos, mas é também um neurocientista, né? Tem formação na biologia molecular e também na psicologia transpessoal, gente. Então, por isso o motivo de eu tê-lo chamado aqui para falar sobre ciência e espiritualidade. Então vamos lá, né? Começar a ver o que foi que ele nos passou ontem. Foi muito bom mesmo o trabalho dele. E conto com vocês então, quem está chegando aqui e gosta do nosso trabalho, já pode ir curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, se ainda não é inscrito, se puder se tornar membro, eu agradeço muito realmente. E se mesmo assim não for possível e quiser nos ajudar com um Pix em qualquer valor, aqui está a minha chave Pix, paystack@gmail.com. Gente, eu agradeço realmente todas as contribuições que vocês puderem fazer para apoiar o nosso canal. Olá, meus amigos, faz tempo que nós não fazemos uma live, então, portanto, eu agradeço a todos. Não vai dar para falar de um por um, estou vendo os agradecimentos aqui um por um, mas, como combinado com o Paulo, aliás, o Paulo colocou uma pergunta que ele gostaria de fazer. E aí, eu fiz uma primeira pergunta ao nosso amigo Ricardo Máfia, que foi a seguinte: qual sua definição sobre o que é espiritualidade, considerando que não é o mesmo que religião? Vamos conferir o que ele nos respondeu. Perfeito, bem pertinente. A religião é um processo importante quanto às crenças das pessoas e conduzir as pessoas ao sagrado, cada um à sua maneira. Nós temos inúmeras religiões. Espiritualidade é um termo bem mais amplo, não é? Espiritualidade não significa, as pessoas associam espiritualidade com espiritismo. O espiritismo está dentro desse contexto. Espiritualidade, sob o ponto de vista da psicologia transpessoal, ela abrange a todos os fenômenos subjetivos da mente e da consciência, particularmente da expansão da consciência. Então, espiritualidade é inerente ao ser humano, independente de religião. A religião ajuda a pessoa, né? Nós temos as religiões que nos levam ao sagrado, nos conduzem ao sagrado, cada um à sua maneira. Mas espiritualidade é muito mais amplo. Espiritualidade, em psicologia transpessoal, nós utilizamos até um termo de Piaget, ela aponta para a transdisciplinaridade, não é? Nós temos a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Então, por exemplo, nós podemos pegar as religiões e as religiões conversarem entre si. Isso chama-se interdisciplinaridade. Da mesma forma, um exemplo tosco até, por exemplo, eu sou um indivíduo que tem uma profissão X e tem outro indivíduo que tem outra profissão Y. Então vai haver troca de saberes. Hoje o mundo precisa dessa troca de interdisciplinaridade. Mas no caso da espiritualidade é muito mais amplo. A espiritualidade é transdisciplinar. Ela aborda tudo e ela vai de encontro além da religião. Não é? Por que ela vai de encontro além da religião, sem desrespeitar nenhuma religião? Porque, eu repito, religião é o sagrado, mas ela vai além, não é? Ela vai além. Ela leva o indivíduo a ter o caminho voltado à sua consciência transpessoal, que são as experiências de Kuhlman, do Abraham Maslow. Eu não sei se eu respondi ao Paulo, se foi a contento esta resposta,
porque o fenômeno da espiritualidade, ele abrange o planeta inteiro, ele abrange todos os seres humanos. A espiritualidade, ela está presente naquelas 3 perguntas que as pessoas fazem inevitavelmente, cada um a partir da sua cultura. Um momentinho, São Paulo, a partir da sua cultura, de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde irei, não é? Muito bem. A segunda pergunta que eu fiz ao Ricardo foi sobre ciência. Como você define ciência para além do cartesianismo? Perfeita pergunta. O cartesianismo, ele nos deu bases importantes, não é? Mas tudo quanto é relacionado à ciência, a ciência está sempre progredindo. A verdadeira ciência, ela não para. Então, para além do cartesianismo, até o Descartes, no caso, ele apontava esse algo além, e a ciência ela não para de progredir. A ciência ela tem as bases do cartesianismo, que é aquela ciência, vamos dizer assim, clássica, se é que poderíamos dizer, mas a ciência é progressista. A ciência vai além do cartesianismo tranquilamente. Se nós observarmos, por exemplo, na mecânica quântica, Max Planck, Niels Bohr, toda essa turma, né? Até o John Bell, que quebra um pouco, na verdade são 2 teorias elegantes, a teoria do Einstein, a teoria da relatividade e do John Bell, ambas se complementam. Então a ciência vai muito mais além do cartesianismo. Chegamos num ponto da humanidade, acredito que face a expansão da consciência coletiva da humanidade, e que a ciência está agora, através dos avanços tecnológicos, conseguindo identificar, a começar, repito, a psicologia transpessoal, que se nós pegarmos as 4 correntes da psicologia, nós vamos ver o behaviorismo, aí depois nós temos Freud, aí depois nós temos o humanismo. Nesse eixo aí nós podemos colocar Jung, Viktor Frankl, enfim, Abraham Maslow. Só que chegou num determinado momento, citando alguns, por exemplo, que eles não conseguiam entender todos aqueles postulados que são importantes e que na realidade não devem ser descartados. Todos fazem um bojo, montam uma estrutura importante para o desenvolvimento do estudo da psicologia, só que tinha que ir mais além. Então a 4ª força da psicologia é a psicologia transpessoal. E a ciência, ela inevitavelmente, ela acompanha isso. Então a ciência, além do cartesianismo, se nós olharmos Isaac Newton, por exemplo, e observarmos que o Newton afirmava que o núcleo do átomo era duro, e hoje, obviamente, o átomo é um feixe de energias condensadas, nós vimos um avanço muito importante. Então a ciência, ela está sempre descobrindo, da mesma forma que a medicina. A medicina é tentativa de acerto e erro, ela vai. Mas nós temos que ter um aspecto muito importante nesse desenvolvimento científico: a metodologia científica, a metodologia investigativa. Se não houver metodologia científica, investigativa em quaisquer áreas de desenvolvimento ou desenvolvimento humano, as pessoas ficam completamente em algo efêmero. Então, de alguma forma, a base da ciência cartesiana, ela impulsiona a ciência muito além do cartesianismo. Então, eu repito, a ciência está muito além, a ciência hoje, a ciência avançada. Existem, obviamente, as pessoas, cientistas resistentes, talvez pela formação deles, enfim, mas a ciência hoje, ela não para. Ela não para. Eu não sei se eu respondi, mas a ciência, ela sempre tem que progredir. Ela é progressista, ela é progressiva. O dia que a ciência parar, ela não é mais ciência. A ciência, de certa forma, como Erwin Laszlo, que é um filósofo da ciência, eu coloco o seguinte, que a filosofia sempre termina, como vocês sabem, em um porquê. Da mesma forma a ciência, na medida que a ciência vai descobrindo, ela vai atrás dos porquês. Então, atualmente, a ciência é muito importante no sentido de estar de mãos dadas com o espiritualismo. Eu não vejo outra convergência a não ser esta, a união da espiritualidade com a ciência. Eu tenho certeza absoluta que essa convergência é correta
e é uma das grandes mudanças dos paradigmas do século XXI. Ok. A terceira pergunta que eu fiz ao Ricardo Máfia foi: qual a diferença entre uma ciência sem a espiritualidade e uma ciência que inclui a espiritualidade em sua busca da natureza da realidade? Alguns chamam o segundo tipo de nova ciência, como a proposta por Erwin Laszlo. Você concorda? Sem dúvida alguma. A ciência sem espiritualidade, ela é seca, porque como nós acabamos de falar, a psicologia, eu estou pegando como parâmetro a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia e já está em estudos, estados subjetivos da mente ou de expansão de consciência. A nova ciência, ela parte para essa questão da expansão da consciência. E, obviamente, ela traz em si o bojo da espiritualidade. Eu vou dar um breve exemplo aqui na esteira desse pensamento, dessa pergunta extremamente pertinente do Paulo Steckel. O Edgar Mitchell, como vocês sabem, foi um dos astronautas do projeto Apollo. Quando ele voltou, quando ele estava... Estou atrapalhado aqui com o óculos, me desculpe. Quando ele estava em retorno à Terra, através da Apollo, quando ele estava retornando, o que ocorreu com ele? Ele teve um estado de expansão de consciência. E esse estado de expansão de consciência, ele percebeu que ele era a nave, ele era a terra, ele era o espaço. E isso tocou profundamente. Experiências de como de Abraham Maslow. Quando ele chegou na Terra, ele fundou o Instituto de Ciências Noéticas, que é associado a Princeton. Obviamente, o que o Edgar Mitchell fez? Ele uniu a ciência e a espiritualidade. Ou seja, o que ele passou foi uma experiência transpessoal. E tudo que nós chamamos transpessoal é sinônimo de espiritualidade. Transdisciplinaridade, transpessoal é sinônimo de espiritualidade. Assim sendo, a ciência, a nova ciência, ela se coaduna perfeitamente com a parte da espiritualidade. A antiga ciência não. A antiga ciência fica no cartesianismo e que não aponta em nada, que ela tem a sua função muito importante por fornecer as bases da metodologia investigativa. Agora, se vocês me perguntarem, mas essa nova ciência tem metodologia investigativa? É claro que sim. Por exemplo, o Instituto HeartMath nos Estados Unidos, metodologia investigativa. O projeto de consciência global, desenvolvido por Princeton, estimulado por Edgar Mitchell, pelo Instituto de Ciências Noéticas. Isto é ciência. Tudo isto é ciência, porque existe uma metodologia investigativa, existe estatística, existem estudos. Só que eles foram mais além e desenvolveram uma tecnologia importante para se medir isso. Chovendo no molhado, quando se fala, você já sabe de cor, quando o eletromagnetismo do coração, ele transmite informações. E por que ele transmite informações? Eu sou neurocientista. Então, por exemplo, em nossos corações existem neurônios, não é apenas do cérebro. Não é? Existem neurônios em nossos corações. E descobriu-se que as células dos nossos corações possuem, além de sentimento, possuem memória e possuem inteligência. E tudo é composto de partículas subatômicas e, portanto, vibrações, eletromagnetismo. E a ciência chegou aí. E isso daí vai de mãos dadas à espiritualidade. Por exemplo, outros grandes cientistas mais populares, por exemplo, o Amit Goswami, que inaugurou, vamos dizer assim, não necessariamente ele, a questão da nova ciência. Se você chega a um estado superior de consciência, o seu cérebro, nós temos os neurônios, nós temos os nossos comandos cerebrais e, portanto, eles apontam para algo além. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, eu até deixei anotado, porque eu sempre esqueço esse termo, que é um termo adimetiltriptamina. Esse termo é difícil. Dimetiltriptamina. Nós temos os neurotransmissores, dopamina, acetilcolina, epinefrina e por aí vai. E temos a dimetiltriptamina, que é um outro neurotransmissor.
O que estudaram? Que quando esse neurotransmissor, não é neurônio, este neurotransmissor é emitido pela glândula pineal. Então, quando as pessoas passam por um estado quase morte ou estão para falecer, há uma descarga muito grande da dimetiltriptamina. E muitos acham que aquilo leva a alucinações. Isso é errado, aí entra a ciência, a metodologia científica. Como uma pessoa que teve um estado quase morte consegue observar o seu corpo, consegue observar tudo que ocorre à distância, ela se desloca, enfim. Então isso prova que a dimetiltriptamina ela é muito ativa, não só no estado quase morte, mas também nos estados de projeção da consciência. Então ela está vinculada à pineal. A pineal que está vinculada à visão remota, enfim. A visão remota, todos esses avanços importantes dos estados dos estudos subjetivos da consciência tem metodologia científica. Então isso é o que nós chamamos nova ciência. Então quando nós falamos John Bell, por exemplo, se nós pegarmos a longitude, pegarmos na horizontal, se é que eu poderia dizer isso, Andrômeda, e colocarmos uma partícula numa ponta, que é 180 mil anos-luz essa extensão de Andrômeda, e outra partícula noutra ponta, o que aquela partícula vai sentir imediatamente a outra sente, isso provado por equações matemáticas, é aí que está ciência. Me parece como fica a questão da teoria da relatividade de Einstein. Foi quebrado? Acredito não, em hipótese alguma. Mas existem sempre leis que se descobrem acima de leis já descobertas, e isso daí vai fortalecendo aquilo que a princípio era uma ciência, vamos dizer assim, clássica para a nova ciência. Então, da mesma forma que essas partículas se comunicam, quebrando, entre aspas, a velocidade da luz, ao mesmo tempo, o eletromagnetismo do coração, o eletromagnetismo do nosso cérebro, todas as vibrações nossas oriundas dos nossos corpos sutis, etérico, astral, mental, causal, tudo tem que ter o quê? Um condutor. Esse condutor é o corpo físico. E o nosso corpo físico contém as partículas subatômicas, e essas partículas subatômicas carregam as informações para o mundo. Então, a ciência, a nova ciência, ela foca muito nesse aspecto dos estados superiores da consciência. Haja vista outro exemplo que eu já dei em outras oportunidades, Heisenberg, por exemplo, com o seu princípio da incerteza, em que não se consegue detectar as ondas subatômicas, né? O correto são ondas subatômicas, né? O posicionamento delas. Partículas subatômicas é quando ocorre o colapso de função de onda, não é? Então não se consegue. Então esse princípio de incerteza, ele rege não somente o nosso corpo físico, como todas as dimensões, vamos dizer assim, não cartesianas existentes no universo. Então, portanto, esse princípio da incerteza nos dá uma possibilidade que, de fato, nós podemos mudar, vamos dizer assim, os nossos destinos, um pouco ousado. Se nós observarmos hoje a ciência e esses estudos do Instituto de Ciências Noéticas, do Edgar Mitchell, e observarmos trabalhos do Isaac Bentov, que foi um grande físico, escreveu um livro excepcional, A Espreita do Pêndulo Cósmico. Muitos diagramas deles, diagramas do Isaac Bentov, foram utilizados pela CIA nos estudos de visão remota, no caso. O Isaac Bentov segue esta linha, ele aborda a linha espiritualista e afirma, não é, como eu também acredito piamente, que todos nós somos sensitivos, ou todos nós somos médiuns. Existe um preconceito, não sei porquê, de falar a respeito de mediunidade. Cada um, vamos dizer assim, na sua, se é que eu poderia dizer, na sua frequência vibratória.
E chega um determinado momento que há fenômenos que a ciência clássica ela não consegue explicar. Então entra uma ciência avançada, esta ciência avançada já está nesse caminho, já está nesse meio, já está desenvolvendo uma metodologia importante, inclusive aparelhos importantes, para se medir também o quantum. Quanto é a unidade, não é? De energia, tanto bioenergia que o ser humano emana, as partículas subatômicas, o eletromagnetismo do coração, tudo. Então isso tudo faz parte, de uma forma sintética, se é que eu poderia dizer, de nova ciência. Eu penso que a nova ciência é a tendência, porque a nova ciência ela abrange tudo. A nova ciência abrange o fenômeno UFO, a nova ciência abrange, evidentemente, isso que aqueles estudos extraordinários das escolas iniciáticas do passado, como nós chamamos de ocultismo, né? A nova ciência estuda profundamente os fenômenos mediúnicos ou de sensibilidade. Isso converge também para a psicologia transpessoal. Então eu penso que hoje não há mais fronteiras no sentido de esta linha é a melhor que a outra. Eu acho que hoje a proposta é uma síntese, porque a espiritualidade não deixa de ser uma síntese. E eu penso que espiritualidade e ciência estão de mãos dadas. Repetindo uma frase que há tempos, né, eu falava nas lives, quer dizer, o mestre Kutumi Mahatma Letters, ele fala o seguinte: a ciência no futuro será a nossa melhor aliada. E sem dúvida alguma, a ciência está sendo a melhor aliada da espiritualidade. E é inevitável esta quebra de paradigmas. Me alongando um pouquinho, Paulo, na sua pergunta pertinente, não querendo sair do tema, mas apenas tentar dar uma visão sistêmica, para quem estuda antropogênese, enfim, não importa a linha, vamos pegar mais a linha de Blavatsky, ou pode ser de outros, pode ser do Steiner, não importa esses grandes pensadores. Nós estamos na quinta era, né? Na quinta subraça da quinta raça raiz. Estamos na transição entre a quinta subraça para a sexta subraça. E cada raça tem por objetivo desenvolver alguns aspectos importantes da consciência humana, que nós chamamos de consciência transpessoal. No caso aqui, em termos teosóficos, seria Atma Buddhimanas. Atma, o princípio superior da vontade espiritual, Buddhi, o princípio superior do profundo discernimento, Manas, a inteligência criativa. Então a humanidade hoje recebeu um empurrão muito grande, tremendo, e que nós notamos, não apelando para o misticismo, não para o misticoide, ou seja, para o misticismo real, nós estamos vendo que a humanidade recebeu um grande impulso aí, e a humanidade está aturdida, porque são tantas descobertas, tantas quebras de paradigmas, está uma confusão geral, e do caos vem a ordem. Agora, quem está nesse caminho, o caminho transpessoal, obviamente já sentiu isso antes dessa efervescência humana, e naturalmente agora sente também. Mas quem está nesse caminho, eu acredito que a pessoa terá mais condições de colaborar com o seu meio, e tendenciosamente falando que é o que e faço questão, porque eu visto a camisa das pessoas que vestem a minha camisa, né? É o princípio da reciprocidade. O Paulo Steckel faz no canal um trabalho muito bom e ele soma. Então eu acho que todos nós aqui, vocês que eu não pude cumprimentá-los, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Quem está nesse caminho tem que fazer a diferença. Tem que ter a consciência interpessoal, a interdisciplinaridade, por aí vai. E o Paulo vem com a quarta pergunta. Ok, a quarta pergunta que eu fiz foi: como você entende a consciência? É a mesma coisa que a mente? Segundo David Chalmers, a ciência ainda não sabe o que é a consciência. O que ela seria, na sua opinião? Eu penso que é pergunta profunda e também extraordinária, né? A consciência não é só a mente. A mente é um instrumento da consciência. Se nós pegarmos aí, vamos dizer assim, isso em minha opinião, por favor, não considere isso como uma verdade final,
Fica a critério de vocês, ok? Se nós formos pegar no viés religioso, entre aspas, do cristianismo, o ser humano Paulo falava que o ser humano é espírito, alma e corpo. O espírito é essência, a alma, vamos dizer assim, o que nós chamamos de eu superior, ou as condições superiores que nós manifestamos no dia a dia. Quando nós manifestamos consciência interpessoal, quando nós manifestamos flexibilidade, quando nós manifestamos fraternidade, nós estamos manifestando atributos daquilo que nós chamamos de eu superior, que não é uma terceira pessoa. Nós falamos o eu superior por uma questão didática, obviamente, nada mais. Mas tudo isso são instrumentos da consciência. Ora, a consciência, no sentido de Leibniz, seria o que? A mônada, indivisível. Então nós somos uma mônada, ou seja, nós somos uma consciência, e aí eu vou dar a minha crença, o que eu penso. Nós somos uma consciência em vias de autodescoberta. Todo esse processo nosso nesta vida é para nós descobrirmos o que nós somos como consciência. E um dos instrumentos da consciência é a mente. Se nós falarmos, o espaço é o vazio, isso é uma tolice, não é? Medite no vazio. Só o fato da pessoa pensar no vazio, o vazio já deixa de existir. O espaço não é vazio. Saindo um pouco da pergunta do Paulo, o espaço lembra um pouco, e se ele quiser explorar, energia ponto zero. Então a consciência é muito mais que mente. Obviamente, a consciência só pode ser definida quando a pessoa realmente chega nesse patamar. Isso não é um dogma. Isso daí é que nem uma grade curricular de uma faculdade. Na medida que a pessoa vai se graduando, ela vai percebendo algumas coisas e mais coisas. Uma vez que ela se forme, ela está habilitada naquela formação dela, mas ela não está hábil. Então o caminho do autoconhecimento, que é lento, que é difícil, que conduz a esses estados superiores de consciência. Então esses estados superiores de consciência, subentende-se o quê? A nossa mentalidade criativa, a nossa inteligência criativa, uma intuição muito profunda e muito mais além. Então a mente não é apenas o instrumento da consciência, é muito mais, a consciência é muito mais, é algo inefável, é algo infinito, porque se nós fazemos parte desse cosmos, e utilizando palavras religiosas, mas com esse intuito diferenciado, vós sois deuses, nós precisamos passar por essas experiências criativas, de desafios, para percebermos as nossas potencialidades e o que somos. Isso é autodescoberta. Então o Sol precisa de uma figura de linguagem, o Sol precisa dos planetas para eles refletirem o seu próprio brilho, para o Sol saber que ele é Sol, figura de linguagem. Então uma definição completa de consciência não poderia dar, porque eu acho que é um estado inefável. A pessoa que se aproximou muito desse processo de definição de consciência foi em meus estudos, hein? Pessoal, por favor, em meus estudos, foi em 1872, um médico psiquiatra chamado Richard Burke. Ele estava vindo de Londres, de uma casa, de uma reunião, e de repente ele sentiu-se totalmente invadido por chamas, por cores enormes. Ele falou que em seus 63 anos, aquele 1 minuto que ele presenciou, que ele sentiu, que ele vivenciou, ele aprendeu muito mais do que em seus 63 anos. Então, o Richard Burke, em 1872, ele cunhou esse termo consciência cósmica. O termo foi cunhado pelo Richard Burke. Ele aborda o que ele considera os seres que tiveram grandes expansões de consciência, como, por exemplo, Dante Alighieri, Balzac e outros tantos. E ele fala que a tendência da humanidade é justamente esse processo evolutivo. E o cérebro, independente dos aspectos superiores, que nós chamamos corpos sutis, o cérebro também evolui.
Não saindo da sua pergunta, Paulo, mas aproveitando para colocar mais alguns subsídios, entre aspas, nós sabemos que através da respiração, dos exercícios respiratórios, se aumenta a massa cinzenta do cérebro. Isso cientificamente está provado. Olha que coisa fantástica. A partir do momento que a massa cinzenta do cérebro ela é aumentada, obviamente as conexões são maiores. E, obviamente, o entendimento de determinadas questões que até então a mente não consegue entender, começa a entender. Então, resumindo, a mente, para a minha pessoa, é apenas um instrumento dentre tantos outros instrumentos da consciência. Eu poderia falar que a mente, emoções e consciência é tudo uma coisa só, dividido em prateleiras, e que nós estamos num progresso de desenvolvimento infinito, que ainda não vislumbramos o final, e aí está a questão evolutiva do ser humano, inevitavelmente. E aí que, mais uma vez, nós fazemos um ponto de interconexão, ou de intersecção, melhor, entre ciência e espiritualidade. Paulo. A quinta pergunta que eu fiz ao Ricardo Máfia é: o que você acha da pesquisa do novo paradigma da ciência desenvolvida por Ervin Laszlo, um dos teóricos dos sistemas e teórico integral? O Ervin Laszlo é um filósofo da ciência excepcional. O Ervin Laszlo, ele faz parte do Clube de Roma. É uma mente extraordinária. O que eu acho do novo paradigma, eu vou repetir, o que você acha da pesquisa do novo paradigma da ciência, desenvolvida por Ervin Laszlo, um teórico dos sistemas e teórico integral. O teórico dos sistemas eu acho uma coisa fantástica, né? Por isso que me leva ao pensamento sistêmico, né? A visão sistêmica, que nos lembra Fritjof Capra, enfim, as conexões ocultas, aqueles livros do Fritjof Capra. O Ervin Laszlo, por sinal, ele... Aliás, você fez uma pergunta, com licença, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Parece que foi combinado, né? Mas não foi. Aqui, A Plenitude do Cosmos. Esse daqui é um livro que eu tenho de cabeceira, do Ervin Laszlo, que o Paulo Steckel acabou de mencionar. A Revolução Akáshica na Ciência e na Consciência Humana. É um livraço. Então veja, o Ervin Laszlo, com o pensamento integral e sistêmico, ele desbrava, né? Ele adentra para esses aspectos do que, entre aspas, era conhecido como ocultismo, teosofia, e vai montando a sua teoria, não tese, né, de um novo paradigma, como ele colocou aqui, da ciência. Então a mesma coisa, o Ervin Laszlo me lembra um pouquinho do Teilhard de Chardin, né, a noosfera, a biosfera. Só que o Ervin Laszlo vai fundo. Então, olha o subtítulo, A Revolução Akáshica da Ciência e na Consciência Humana. Revolução Akáshica da Ciência. Então ele une o Akasha, vamos dizer assim, na ciência. Então isso nós podemos fazer associações com os registros akáshicos ou com os campos morfogenéticos, pegar toda uma ancestralidade que existe ao redor do nosso planeta Terra e também em nossos genes, né? E também na consciência humana. Então, portanto, a consciência humana, ela é muito mais que mente, ela é muito mais que isso tudo. A mente faz parte da consciência humana, mas ela amplia cada vez mais. Então, o que eu acho perfeito. Eu acho que a teoria de sistemas, hoje quem não tem pensamento sistêmico, quem não tem visão sistêmica, por um acaso estava ao lado do livro do Ervin Laszlo, estava esse livro aqui, A Visão Integral, do Ken Wilber. Juro por Deus que eu e o Paulo Steckel não combinamos absolutamente nada. Hoje à tarde, casualmente, eu vi que nessa pequena estante que eu tenho aqui, esse livro, e do Ken Wilber. E olhei. E agora o Paulo me vem com essa. Então, sincronicidades ocorrendo, não estou querendo mistificar, porque está aqui, senão seria difícil pegar, não foi nada combinado, né?
Eu acho extraordinário, eu acho que isso daí, esse trabalho do Ervin Laszlo, que ele está revolucionando a ciência, ele que se, vamos dizer assim, intitulam ele, além de ele ser um PhD, como filósofo da ciência, ele vai para esses aspectos em que até então era o esoterismo tradicional, não é esoterice, né? Há uma diferença muito grande, né? E o pensamento sistêmico, retomando, hoje em dia, com tantas informações que nós recebemos, é importantíssimo nós desenvolvermos pensamento sistêmico. Se nós não tivermos pensamento sistêmico, nós não vamos nos dar bem. Veja o que ocorre no mundo. Veja as informações que nós recebemos. Muito obrigado pelos corações, pelos positivos. Mas vejam as informações que nós recebemos pela mídia, não importa por onde, pela internet. Tem que ter pensamento sistêmico. E interessante, Paulo, que o pensamento sistêmico, ele vai muito ao encontro da área da educação. Porque a educação clássica, ela é multidisciplinar. Então o pessoal fala, puxa, é uma coisa multidisciplinar, é uma coisa extraordinária. Era até certa época. Aí hoje nós temos a necessidade da educação interdisciplinar, que é quando o professor, né, ele interage, professor ou professora, ele interage com o aluno, há uma empatia, né? Aliás, empatia sem compaixão não adianta nada, né? Tem que haver a empatia e a compaixão. Então, o professor, no caso, quando ele hoje impera, faz-se mister, uma educação interdisciplinar. Então, a integração com o professor sabendo do mundo, da vida daquele aluno, da origem daquele aluno, da família daquele aluno. Essa integração educação e família é muito importantíssimo, né? E obviamente, isso é interdisciplinaridade. Além disso, a interdisciplinaridade, como nós já havíamos dito, também é a troca de saberes. Um físico, por exemplo, um pedreiro, um mestre de obra, ele é um artífice na construção. Um momentinho, segura a pergunta aí. Ele é um artífice, segura a sua pergunta, se passar, você repete. Ele é um artífice na construção. E ele vai ensinar quem? O seu talento pode ensinar um advogado. É a troca de saberes, né? Diálogo entre saberes. E aí nós temos a transdisciplinaridade, que é o pensamento sistêmico, que é interdisciplinar e mais alguma coisa. A sexta pergunta que eu fiz foi: o campo A, ou campo acástico de Erwin Laszlo, é igual aos campos mórficos ou morfogenéticos de Rupert Sheldrake ou uma derivação dele? Uma pergunta vital. Eu vou explicar o que eu penso para você, Paulo. Essa é a minha opinião. Eu não tenho provas disso. Quando Rupert Sheldrake desenvolveu a tese, a teoria dos campos morfogenéticos, ele teve um TED Talks dele que foi banido, porque ele ia aparentemente contra até a teoria da evolução das espécies de Darwin. Imagine, você falou agora de cartesianismo, imagina Darwin, que através de um bico de um passarinho, em 1700 e pouco, desenvolveu uma teoria extraordinária, que é a teoria da evolução das espécies. O que as pessoas, eu acho, que deixam de pensar é que quando vem teorias novas, eles acham que as teorias antigas não servem mais. Mas graças às teorias antigas, surgem as novas. Da mesma forma em nossas vidas, graças às nossas experiências, teorias antigas vão surgindo novas, nós vamos nos abrindo. Eu penso que o Laszlo, vamos dizer assim, se beneficiou de muitos pontos da teoria de Rupert Sheldrake. E aí ele, à maneira dele, foi desenvolvendo a sua teoria. Não sei se eu te respondi, se está contente. Mas se você quiser que eu fale mais um pouquinho, os campos morfogenéticos, quando nós nascemos, nós temos a famosa epigenética, né? Então, hoje muito divulgada, mas
São teorias antigas, da mesma forma que a física quântica começou em 1900 com Max Planck, né? Max Planck, a teoria ponto zero do ponto zero. Se o Paulo Steckel quiser perguntar, eu também falo que da energia ponto zero começou com Max Planck. Tá lá tudo no início do século XX, um período muito importante. Então, quando a pessoa nasce, quando a pessoa está no ventre da mãe, ela não só herda as predisposições, vamos dizer assim, genéticas, isso eu estudei muito biologia molecular, mas ela, vamos dizer assim, ela é influenciada pelo meio em que ela vive. Ou seja, mesmo ela estando no ventre da mãe, ela vai pegando as informações do meio e aí são os campos morfogenéticos. Então, além dela trazer toda uma informação genética oriundo de ancestrais, essa ancestralidade, além dessa ancestralidade ter pontos de convergência com os campos morfogenéticos que nós trazemos também nos campos morfogenéticos os registros de uma ancestralidade absurda, não é? Ao mesmo tempo, na teoria dos campos de força de Kurt Lewin, não apenas o adulto, mas a criança ela é pressionada e ela também recebe a influência de fora. Então isso vem justamente de encontro, ou se coaduna, ou é a extensão da teoria da influência dos campos morfogenéticos no feto, no ventre da mãe. A sétima pergunta que eu fiz ao Ricardo foi: por que a teosofia ainda tem tanto preconceito com a mediunidade? A conexão com outras consciências não é algo necessariamente passivo. E ele gostou muito dessa pergunta, foi uma oportunidade dele esclarecer algumas coisas sobre esse assunto. Confiram aí. Eu vou repetir essa pergunta porque é uma pergunta universal e importantíssima. Por que a teosofia ainda tem tanto preconceito com a mediunidade? A conexão com outras consciências não é algo necessariamente passivo. Eu vou responder a partir assim, do que eu estudei e do que eu penso, e repito mais uma vez, não necessariamente eu esteja correto. Houve uma brigaiada muito grande no século XIX, né? Então, quando começou os movimentos da Sociedade Teosófica com a Madame Blavatsky, ela ficava louca da vida com quanto as pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, também começarem a manifestar os mestres de sabedoria, coisa que ainda continua igual. Existe a charlatanice grande nisso aí, existem coisas sérias. E, ao mesmo tempo, é impossível como ir contra um Allan Kardec. Impossível. O Allan Kardec era um cientista, ou é um cientista, e junto a ele nós tivemos quem? Camille Flammarion, nós tivemos Leon Denis, só para pegar alguns nomes excepcionais. Camille Flammarion, coincidência ou não, além de ser um grande astrônomo, ele tem um tratado de biologia, que pelo fato de eu estudar biologia, eu não acreditei, quando eu peguei os livros do Camille Flammarion, em que ele adentra a fundo na biologia, coisas que hoje a biologia chegou. Isso o Camille Flammarion, no século XIX, é um astrônomo espírita. Né? Se nós pegarmos Leon Denis, maçom, fez parte da ordem martinista de Papis, também se rivalizavam, mas eram amigos. O próprio Camille Flammarion é citado num dos escritos do mestre Kuthumi para Madame Blavatsky, e ao mesmo tempo ele era teosofista. Então essa cruz, que eu acho indigna, que o Espiritismo leva quanto a este preconceito, não tem o mínimo sentido. Eu já vi um monte de teosofistas, com o devido respeito que eu tenho pela sociedade teosófica, quando não tinham soluções, irem atrás de casas espíritas em que solucionavam os problemas. Da mesma forma que é um intercâmbio hoje em dia, eu tive um médico muito amigo meu, teosofista, ele que praticamente, vamos dizer assim, me introduziu na Cabala, o Dr. Alberto Lira, um psiquiatra, era um grande teosofista. É um grande teosofista, devo muito a ele. Ao mesmo tempo,
em que ele fazia parte da Aliança Espírita, juntamente com outros parapsicólogos espíritas, como, por exemplo, Hernani Guimarães de Andrade, enfim. Então, este preconceito, ele só pode existir em mentes que não pensam, assim como existem preconceitos em outros tantos lugares. Numa determinada, há alguns anos, a Clara Code, uma grande teosofista, Clara Code, tem um livro, eu não me lembro o nome, em que ela fala que a teosofia e o espiritismo estão, como é que eu poderia dizer, vamos dizer assim, estreitando os laços. Porque as pessoas pensam que o movimento espírita é a perda da consciência. Ora, eu posso responder também de uma outra forma. É muito bonito falar palavras bonitas, eu falar palavras bonitas no conhecimento que eu tenho, que eu li e tudo, e ser um egoísta, e ser um hipócrita, não é? Só o fato de eu ser dessa forma, eu estou que nem uma pessoa sem consciência. Então, portanto, o espiritismo, sim, eu penso que o ideal, essa união entre Kardec, tem alguns pontos, se nós pegarmos, vamos dizer assim, Kardec, se nós pegarmos Rudolf Steiner, se nós pegarmos Blavatsky, se nós pegarmos Annie Besant, se nós pegarmos Max Heindel, se nós pegarmos Spencer Lewis, se nós pegarmos Dion Fortune, se nós pegarmos Alice Bailey, no fundo, nós vamos ver a questão da sensibilidade que é mediúnica. Não é? Por exemplo, a Dion Fortune era teosofista, depois ela fez parte da Golden Dawn, depois ela fundou a Sociedade da Luz Interior. A Dion Fortune, na Sociedade da Luz Interior, até hoje, lá em Londres, ela descorporificou há muito tempo, em função de leucemia. Até hoje, ela passa as informações numa sociedade extremamente séria lá em Londres. A Dion Fortune, no livro The Magical Battle of Britain, a Batalha Mágica da Bretanha, em que ela estava no Queensborough Terrace, que era a antiga residência da Sociedade da Luz Interior, onde eles tinham as reuniões, ela, claro, evidentemente, ela via o deslocamento das tropas do eixo e o pessoal anotava tudo. Aí o Garrett Knight, que foi um grande nome voltado à Sociedade da Luz Interior, ele registrou tudo isso e saiu The Magical Battle of Britain. Então, colocam a mediunidade de Dion Fortune. E ela ajudou Churchill, ela ajudou um monte de gente. Então, o fenômeno mediúnico é um fenômeno que todos nós temos. Todos nós somos sensitivos. Sensibilidade, sensitivo, mediunidade, tudo é sinônimo. Acho que essas barreiras não devem existir mais. Se nós pegarmos aspectos que pessoas que brigaram lá no passado, em determinadas organizações, que não vou citar nomes, e hoje, até hoje, as pessoas vêm repetindo as brigas lá de trás, eu tenho certeza que do outro lado, a turma já se acertou, não é? Porque do outro lado fica mais fácil. Só se quiserem continuar com pensamentos torpes, mas a realidade se impõe do outro lado. Da mesma forma que o Steiner desenvolveu um trabalho extraordinário, muito importante, enfim, mas tem lá os seus preconceitos, o Max Heindel, Soma. Eu acredito que essas diferenças, e também tem diferenças com quanto ao Espiritismo, o Espiritismo foi muito, como é que eu poderia dizer, muito, eu não sei a adjetivação, o movimento espírita de Kardec. Kardec era um grande cientista, não era qualquer um. Então, se vocês pegam a Gênese de Kardec, ou se vocês pegam o livro dos Espíritos de Kardec, que esse livro começou a ser escrito dentro de uma loja maçônica na França, e ver o quanto o Espiritismo foi, vamos dizer assim, acusado, diminuído. E olha, eu não sou de formação espírita, eu não sou, mas eu tenho que ser justo. Então eu acho que mais é uma luta de classes, mas na verdade seria uma elite de pensamento, não é? Desprezando coisas
tão altas quanto as deles. Mas isso não é a teosofia. Eu acho que isso são pessoas que fazem parte também de outros movimentos, porque os movimentos por si só, eles incitam o desenvolvimento. Formar um núcleo da fraternidade universal, coisa que pouca gente sabe, que é justamente formar um núcleo que representa os ideais da grande fraternidade branca, o grande loja branca, que não é qualquer coisa. Estudar os... como é que chama? Fazer estudo comparativo das religiões. Estudar os poderes latentes dos seres humanos e às vezes não explicados na natureza. Ora, isso o Espiritismo também faz. Então havia muito preconceito, basicamente, numa sociedade vitoriana, Inglaterra, haviam muitos embustes, mas os embustes existem hoje. As pessoas querendo demonstrar grande conhecimento, se acharem o suprassumo do conhecimento. Se eu começar a falar aqui de doutrina secreta, ou de Geoffrey Barborca, um grande escritor de doutrina secreta, do Taimni, que você conhece bem, e ao mesmo tempo ficar com o nariz empinado, pensando que eu sou bom, não sou bom coisa nenhuma, é melhor o Divaldo Pereira Franco, né? Não sei se eu vou conseguir repetir as palavras dele, é melhor um ateu, não é? Que seja caridoso do que um religioso hipócrita, um espiritualista hipócrita. Então, em minha forma de ver as coisas, todos esses movimentos, atualmente, eu vejo muito difícil se separarem. Eu acho que mentes que pensam têm que ver os pontos em comuns entre esses movimentos. Você pega o melhor que tem, os ensinamentos teosóficos são excelentes, um Jinarajadasa, por exemplo, né? Um outro, agora nós temos o Sri Ram, ao mesmo tempo, se nós notarmos ensinamentos sobre Kundalini, que o Isaac Pentov fala, baseado em teosofia, mas ele olha as experiências que o Gopi Krishna, a maioria das pessoas não sabe quem é Gopi Krishna, que foi um indivíduo que não é que despertou, fez com que a Kundalini entrasse num processo evolutivo muito grande, sofreu muito, e ele colocou atenção na parte científica, através da genialidade que ele manifestou através da Kundalini, da mesma forma que o Richard Burke, na consciência cósmica. Esses preconceitos são tolos. Eu penso que esses preconceitos não deveriam existir mais, porque esses preconceitos mais separam do que unem, e vão completamente contra a proposta. A proposta é unir, a proposta é respeitar a diversidade. Na diversidade nós aprendemos, na diversidade, mas não da diversidade tóxica, né? Na diversidade que um é melhor que o outro e tal. Não, na troca de saberes. E diversidade é sinônimo de interdisciplinaridade. Então, portanto, hoje eu penso que a interdisciplinaridade ela transita em teosofia, entre espiritismo, entre rosacrucianismo, enfim, nas mais diversas correntes do progresso do pensamento humano, rumando à transdisciplinaridade. Esse preconceito, para mim, é um preconceito medíocre. A oitava pergunta que eu fiz ao Ricardo foi: poderia explicar um pouco o que é a energia do ponto zero e a sua conexão com Nikola Tesla? Está fazendo perguntas excelentes, né? Só para entrar um pouco no fenômeno UFO, para entrar nessa parte aí, um dos escritos do Edgar Mitchell, dos e-mails do Edgar Mitchell para o John Podesta, que na época foi o diretor da CIA, era que os extraterrestres estavam contra a militarização do espaço. Os verdadeiros extraterrestres, né? Vamos assim, diga-se de passagem, né? O fenômeno real. Eles estavam contra a militarização do espaço. E, a continuar assim, eles iam, como é que eu poderia dizer, parar de distribuir, de ensinar o desenvolvimento da energia ponto zero. A energia ponto zero, em grosso modo, não complicando, depois não posso esquecer do Tesla,
A energia ponto zero, vamos pensar assim, pessoal, o espaço, vamos colocar, eu não vou falar os números exatos, tá bom, pessoal? Não é para me corrigir, eu estou tentando simplificar. Vamos dizer que o espaço tem 0 graus, 0 graus. A matéria escura tem 0 graus, fora da órbita terrestre, as pessoas congelam. Mas nessa matéria escura tem energia. Essa energia é conhecida como energia ponto zero. Tem átomos ali na matéria escura. E essa tecnologia, ela é muito importante para que, entre aspas, do nada, se fornecer uma energia atômica imensurável, do nada. Por isso, quando se fala o espaço é o nada, nada é o nada. Eu não estou saindo da pergunta. O nada sempre tem algo. A própria palavra nada já preenche o nada. Eu não estou sofismando. O espaço tem energia ponto zero. O espaço contém partículas subatômicas, átomos, tudo. Tem que haver uma tecnologia para tirar a energia disso. A matéria escura está aqui em nosso redor, ao nosso redor. Não obstante, nós estamos com a luz acesa, e mesmo que apagamos a luz, estamos no escuro, mas a matéria escura está ao nosso redor. Não é? E é essa energia ponto zero. No caso do Tesla, eu sou muito próximo a um parente dele, extremamente próximo, e nos consideramos irmãos. No caso do Tesla, o Tesla que veio com isso, com a questão da energia ponto zero. Porque o Tesla, além de ser um gênio, ele recebia de fato comunicações extraterrestres, mas comunicações efetivas, né? Não adianta vir aquelas comunicações assim, ó vós que sois luzes, essa coisa toda, né? A luz venceu, claro, a luz vence todo final do mês, né? Então a luz sempre vence, né? Desculpa a ironia. Então, o Tesla recebia essas informações, mas além dele receber essas informações, tinha a genialidade do Tesla. Infelizmente, Thomas Alva Edison se apropriou, como vocês sabem, juntamente com JP Morgan, porque o Tesla queria distribuir energia gratuita para o mundo inteiro. O JP Morgan e o Thomas Alva Edison acharam que não, e que devia ser de outra forma, obviamente, para lucrar. E o Tesla depois acabou sendo abandonado e entrou numa profunda depressão. Então, o Tesla, ele que apontou a verdade da iniciativa, perdoe-me, da energia ponto zero. E muitas coisas, tudo que vocês sabem hoje, wireless, celular e outras coisas, era do Tesla. Aí roubaram um monte de coisa do Tesla, mas não roubaram tudo. Não confundo Nikola Tesla, né, com a empresa Tesla, são completamente diferentes. Então, o Tesla tinha essa missão, uma missão superior, não querendo mistificar, de levar, vamos dizer assim, essa possibilidade a toda a humanidade. A humanidade insiste em não aceitar esse tipo de coisa. E aí vem JP Morgan, Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison, ele tem o seu mérito. E ele era da Sociedade Teosófica, o Thomas Alva Edison, né? Ele tem o diploma. Eu acho que o pessoal da sociedade deveria avisá-lo, né? Mas eu tenho certeza que ele não falava essas coisas para o pessoal da Sociedade Teosófica, né? Eu não estou, por favor, querendo pegar a Sociedade Teosófica aqui de alvo, porque eu sou um teosofista desde 1978. A diferença que eu faço é que esses preconceitos têm que acabar, a seriedade tem que estar mais do que nunca, e a humildade presente. Eu não sei se eu respondi a você a pergunta, o Paulo, a 8ª pergunta, Paulo Steckel. Se tiver mais perguntas aí, pode fazer. E eu agradeço a todos os corações, todos os positivos que vocês estão transmitindo à minha pessoa. E gostaria de deixar claro para todos, já veio a 9ª pergunta, só um pouquinho, que o que eu falo é produto de conhecimento, produto de estudo meu, mas eu não sou guru,
eu não sou o anjo, eu não sou o mestre sabedoria, né? A nona pergunta que eu fiz ao Ricardo Máfia foi: uma ciência espiritual é possível, ou seja, uma que aceite o paranormal, o interdimensional e a consciência como fundamento da realidade? Eu penso assim, que a ciência espiritual, da mesma forma que a ciência clássica, ela tem que ir através da metodologia científica. Ela progride, mas sempre em base de metodologia científica, senão cairia no empirismo. E empirismo é algo que não há fundamentação. Por exemplo, a partir do momento que a ciência, uma ciência espiritual, acredita no paranormal, através de comprovações metodológicas, ela faz parte, ela não deixa de ser uma ciência espiritualista ou de espiritualidade, que nem o termo que você perguntou logo no início sobre espiritualidade, né? Então, agora, interdimensionais, todas essas coisas que nós estudamos, acreditamos, mas temos que ter as evidências, as metodologias científicas, evidentemente eu acredito, né? Mas tem que ter as evidências. Da mesma forma que o John Bell, eu digo, tem que ter as evidências para ter o cunho de ciência. Como é que o John Bell desenvolveu o que nós chamamos esse termo, teoria da interconectividade, não é? Através de fórmulas matemáticas, inevitável. Então, através de todo esse trabalho do Instituto HeartMath, de Princeton, do Instituto de Ciências Noéticas e da Aliança Espírita, desses trabalhos importantes, na medida que teosofistas unidos com kardecistas, eu não vou rotular, vão cada vez mais se unindo com toda essa parte científica, como um Erwin Laszlo, aos poucos a questão das outras dimensões começam a ser, vamos dizer assim, provadas através de fórmulas matemáticas. Mas eu penso, a ciência avançou muito de uns tempos para cá, houve um empurrão significativo da ciência. Vejam bem, pessoal, estou falando agora como neurocientista tenho metodologia de ensino de física para docentes, então eu também tenho que tentar unir ambas as partes, não é? Então, a cabeça do cientista, por exemplo, eu acredito, desde criança, em outros planos, ou outras dimensões. Se nós colocarmos ciência, nós temos que fazer uma revolução para, em termos de equação, em termos de experimento, metodologia científica para comprovar. Nós já começamos a comprovar tais questões aí que o Paulo colocou na psicologia transpessoal. Eu vou dar um exemplo, Paulo. A teoria da quaternidade, na década de 50, uma teoria muito adotada em psicologia, a teoria da quaternidade, ela foi desenvolvida por um médium nos Estados Unidos e tornou-se plenamente aplicável, porque havia sim uma metodologia por detrás. Então, se a teoria da quaternidade, que foi desenvolvida por um médium nos Estados Unidos, e nós chamamos isso de transdisciplinaridade, então, evidentemente, indiretamente, não é? Nós aceitamos a princípio de tese, eu estou falando aí no caso como cientista, não é? a existência desses planos sutis. Se for o Ricardo falar, eu vou falar sim, a existência dos planos sutis. Aliás, o irmão escreveu aqui sobre o hiperespaço do general Showa. Imagine que o general Showa era professor de mecânica racional da Academia de Agulhas Negras, não é? General, teve contato com o fenômeno, era um indivíduo completamente ligado em teosofia, e num outro grande mestre, mestre Philippe de Lyon, ligado, irmão, mestre Philippe de Lyon, né? O mestre Philippe de Lyon que deu aquele foco espiritualista mais assim para aquela turma que vinha de trás do Louis Claude Saint-Martin, Martinez de Pasquali,
eram extraordinários, Saint-Yves d'Alvedre, com o seu arqueômetro, com o Vatan, tudo. E de repente o mestre Philippe de Lyon foca no que nós chamamos em psicologia transpessoal de autotranscendência, não nesses termos, né? A busca o quê? Do seu mestre interior. Isso é autotranscendência em psicologia transpessoal. Então, aí nós vamos à teoria da quaternidade. Aí nós vemos o general Showa fazendo todas essas ligações. Ele, como um homem da ciência, falando do hiperespaço. O que seria esse hiperespaço? Bom, teosoficamente nós podemos falar que esse hiperespaço poderia ser o plano etérico, ou então os campos morfogenéticos fazem parte de uma subdivisão desse plano etérico. Então, eu respondendo a sua pergunta, uma ciência espiritual, ela admite a existência desses planos? Eu digo que sim, tendo a metodologia científica, mas me parece que existiram pessoas que foram mais à frente e que nos trouxeram essas informações com antecedência e hoje a ciência chegou. A partir dessa hipótese, nós podemos conjecturar, não especular, que sim, que uma ciência espiritual ela passa a admitir a interdimensionalidade, não é? Esses planos sutis de manifestação da consciência, haja vista, repito, a própria psicologia transpessoal. Os fenômenos de transcomunicação, que iniciaram-se com o grupo de Luxemburgo, que fizeram um trabalho extraordinário e que através de tecnologia hoje se percebe os outros planos de manifestação da realidade, outros planos de manifestação da realidade. Naturalmente, tudo é formado por átomos e naturalmente os fenômenos, os outros planos de manifestação da realidade são formados por átomos compatíveis àqueles planos e, obviamente, a tecnologia lá existe. E numa das cartas do indivíduo do grupo de Luxemburgo, segura a sua pergunta um pouquinho, Paulo, por favor. Ele combinou com um amigo dele para dar uma resposta se um ou outro fosse antes. Esse amigo foi antes e escreveu lá de cima, o grupo de Luxemburgo, os Mahatmas existem. Então, os Mahatmas, mestras e mestres, não são monopólios de uma só instituição. São seres extremamente evoluídos que fazem parte de tudo, inspirando a todos os seres humanos. E, obviamente, essa ciência da transcomunicação é inevitável, tirando vamos dizer assim, as coisas ruins, os engodos que tem nessa área e cheio, não é? Isso faz parte da ciência, porque já existe uma metodologia para isso. Pois bem, a 10ª e última pergunta que eu fiz ao Ricardo Maffia foi alguma coisa mais pessoal, que foi a seguinte: você já teve alguma experiência UFO ou mesmo de natureza paranormal que possa relatar? E pelo que eu fiquei sabendo depois, foi praticamente a primeira vez que ele relatou algumas coisas em público e nós tivemos esse privilégio então, né, de ouvir o que ele disse sobre isso. Vamos conferir. Eu tive muitas experiências paranormais. Eu tive um período da década... Bom, eu não vou contar minha história aqui, senão vira esta é a minha vida, mas eu vou tentar resumir. Porque tudo uma consequência da outra, eu vou resumir o máximo possível. A partir da década... mesmo quando, a partir, sei lá, desde quando eu nasci, eu já tinha, vamos dizer assim, memórias interessantes, né? Eu sempre fui ligado ao Antigo Egito, então quando eu estava à margem de um rio, vinha na minha mente o rio Nilo, e não tenho ninguém para provar isso. Eu tinha lá os meus 5, 4 anos de idade, eu sempre tive a cabeça voltada lá para cima, sempre pensava nas Pleiades. Hoje as Pleiades ficaram em moda, por sinal. A partir do momento quando eu tinha 10 anos, eu tive uma experiência importante no colégio que eu estudei, que eu tenho muita
muita gratidão, coração bento, da qual eu tive uma visão. Eu não sou de falar isso, mas já que você perguntou, uma visão de um padre, porque lá no Coração Bento tem uma capela interna. Eu tinha muita fixação no Antigo Egito e passavam na minha mente uma série de coisas. E eu pensava que, criança, né, nós temos o nosso luminoso. Aí me caiu nas mãos um livro do Erich von Däniken. Eu não estou saindo do tema, eu vou chegar lá. Logo quando lançou, eu achei demais. Então eu tive uma crise de ateísmo e tentava associar isso somente com a parapsicologia. Se bem que eu não tinha essa elaboração que eu tenho hoje, né? Eu era novinho, não que a minha elaboração de hoje seja alguma coisa, mas eu digo que é um pouco diferente lá de trás. Aí depois caiu nas minhas mãos um livro que eu nem sabia de quem era, o tal de Nietzsche, mas na época eu não sabia quem era a pessoa, e ele escreveu lá, Deus está morto. Aquilo me abalou profundamente, porque eu tive, não vou me interpretar, né? Eu tive dó de Deus, eu falei, mas como Deus está morto? Aquela frase de Nietzsche me impeliu a voltar-se para o sagrado, Deus, né? Mas na minha mente me perdoe, eu tinha uma série de ficções, imaginações, e aí caiu um livro em minhas mãos. Eu comprava livro, não parava de comprar os livros do Peter Colosimo e de outros tantos autores, Robert Charroux, enfim, e caiu um livro em minhas mãos que endossava aquilo que eu imaginava que fosse mera imaginação, né? Mera fantasia da minha parte. E eu falei, tem coisa aí, aí eu comecei. Durante muitos anos, eu não desenvolvi técnica nenhuma. Tem muitos médicos que eu posso pegar como testemunhas que eram catedráticos aqui de São Paulo. Não é? Não tem porquê eu inventar a história. Esses médicos me chamavam para fazer energizações nos pacientes nas UTIs. E eu ia como auxiliar deles. Nunca cobrei nada. Nunca cobrei uma mentalização, nunca cobrei uma energização. Não que eu seja um santo, nada disso. Porque eu achava que eu não devia cobrar. Simplesmente. Não é? Então sempre eu ia nos hospitais fazer as energizações. Eu tive experiências de desdobramento, não tenho nenhum problema em falar aqui. Eu tinha aquele estado hipnagógico, que nós chamamos de catalepsia do sono. Imagina eu estudando neurociência, eu vou falar que era uma autoscopia quando a pessoa se vê fora, né? É um fenômeno neurológico, mas não só neurológico, é muito mais que isso, não é? Tem um fenômeno neurológico que é a autoscopia, que é produto de, como é que eu poderia dizer, de alta ansiedade que as pessoas hoje em dia passam. Mas existe o fenômeno do desdobramento. E eu ficava naquela situação hipnagógica, parecia que eu ia cair na inconsciência consciente. Não era nada fácil. Até um dia, resumindo, eu senti uma vibração que me lembra Robert Monroe, do Instituto Monroe, com os locais, extraordinário. Senti que eu estava girando por dentro de mim mesmo e fui lançado para cima. Aí eu pensei, meu Deus do céu, e se vier elementais, aquela coisa toda. E depois eu estava no meu corpo. Depois saía toda hora do meu corpo e ia acender a luz e não acendia. Aí eu peguei como totem a tomada de acender a luz. Então cada vez que eu botava o dedo e não acendia nada, e para mim era o totem que eu estava fora. Com quanto à questão de experiências extraterrestres, eu tive experiências extraterrestres num lugar de Minas Gerais. E com pessoas extraordinárias e com polêmicas que eu preferia não falar. Eu posso falar com você no privado,
Inclusive também, a Gilda Moura vai ficar louca da vida, né? A Gilda Moura vai falar, você é um contatado, mas não é um contatado. A Gilda que deu aula lá no MIT, deu aquelas sobre abduções, né? Ela fez um trabalho comigo de regressão consciente e batia tudo, né? Enfim, eu posso dizer que sim. Eu comecei a ter efeitos de paranormalidades importantes na década de 90. Eu não estou mistificando a minha imagem. Na altura do campeonato, mistificar a imagem é tudo que eu não quero. É entediante e cansativo. E eu não ganhei nada com isso tudo. Durante muitos anos eu fiz eventos no hotel aqui de São Paulo, e tem testemunhos disso. Foi do ano de 1992 a 2006. Eu pagava o hotel, né? O hotel era muito caro, mas as pessoas que não acreditam, o problema é delas, né? Mas tem testemunhas, né? Tem até as notas fiscais. E eu pagava para fazer as mentalizações. Então, botava 500 pessoas, 1000 pessoas, eventos gratuitos. E aí olha, a Patrícia Guerra está aí de Salvador, ela escreveu aí, tem a testemunha, eu vi, oi Patrícia, tudo bem? Prazer revê-la. Ela escreveu aí, eu fui em vários, ela foi em vários, então ela pode atestar que eu não estou mentindo. Obrigado, Patrícia, de coração, muito obrigado. Eu não cobrava absolutamente nada, Maxud Plaza, isso aí. Eu não cobrava nada, então tinha o tema do evento e tinha os cursos. Mas, obrigado, Patrícia, um beijão para você, deixou feliz um testemunho. Tinha o tema dos cursos, mas o tema aqui, a Valquíria também aí, tá começando a surgir as testemunhas aí. Obrigado, Valquíria, obrigado mesmo. O tema do evento não tinha vínculo nenhum com o curso, para não fazer venda casada. Só que, às vezes, eu ficava tão envolvido no evento em si que eu esquecia de vender o curso, né? E do curso eu tinha que pagar o evento. Então eu botava 1000 pessoas, olha aqui, ó, a Vitória. Vitória, estamos juntos há muitos anos, está aí, ó, nunca cobrou nada, né? Nunca cobrei mesmo. E às vezes o resultado do curso, você botava 1000 pessoas e tinha 15 inscrições. Como é que você ia fazer frente a tudo aquilo? E eu insistia, e eu fui fazendo frente a tudo aquilo, porque eu adorava. Então, pode parecer um pensamento errático, eu entrava em prejuízo, sim, mas de certa forma me dava, né, sentido de vida. E depois de 2006 que eu parei, eu comecei a fazer na maçonaria, nas grandes lojas do Grande Oriente, para todo mundo ir lá na ordem, era aberto, era gratuito, mas eu tinha que pagar a ordem, eu pagava o aluguel da ordem, nós pegávamos mantimentos, e esses mantimentos eram direcionados para pessoas de baixa renda, da mesma forma no Maxud Plaza. Então não é que a ordem me patrocinava, ele está sendo patrocinado pela maçonaria, não. Eu pagava auditório e o pessoal conheceu a ordem, ia um monte de gente lá. Aqui, Lili, ao contrário, nem fazia anúncio seu direto, né? Eu tinha vergonha de divulgar os meus cursos, né? Eu não tenho nenhum problema em falar essas coisas, né? E aí surgem especulações. Nesse intermédio apareceu, fui capa de revista, fui em programas, em uma determinada revista me pediram para falar sobre Cabala, eu fui falar sobre Cabala, mas falaram para falar sobre tarô, e aí eu falei, mas eu não quero falar sobre tarô. Mas tem que falar sobre tarô e tal. Patrícia Guerra aí, ó, ela também foi na maçonaria. E aí eu falei, tá bom. Eu falei com um amigo meu, que era presidente da Hebraica na época, eu falei, não vou fazer a matéria. Não, mas vai fazer, faz. Eu falei sobre tarô, mas eu nunca joguei o tarô profissionalmente. Aí a revista falou, você tem que falar que cobra, porque os outros cobram. Eu botei um número lá, e aí eu recebi um monte de e-mails. Eu falava que a minha agenda estava cheia e canalizava toda aquela turma para o evento gratuito do Maxud Plaza, que eu queria unir as pessoas e, quiçá, lançar os cursos legítimos, cobrados, com verdade, que não tinham a mesma relação com o evento. E aí um monte de gente ficou falando que eu
cobrava para um monte de gente. Eu gostaria de saber de quem eu cobrei, né? Porque eu podia ter ganho muito dinheiro nisso, mas cada um pensa o que quiser. Sem sair desse assunto, a questão da paranormalidade eu tive com uma junta médica de ponta, que não dá para entrar em detalhes que a live fica longa, e tinha paranormalidade de efeitos físicos. Eu tenho um monte de testemunhos disso. Eu não minto nessas coisas, eu acho que você mexer com a cabeça das pessoas, você pode até estar bem, mas eu acho que dentro da consciência da pessoa, a pessoa nunca vai ficar bem. Né? Ela vai ter problemas psicossomáticos os mais variados, e aí tem a questão do karma. Tem a Marli Lourenço: oi, eu fui em vários no Maksud e na maçonaria, e amei todos, sou muito grata, Ricardo. Muito obrigado aí pelo testemunho que vocês estão dando. Para mim, eu fico até, desculpa que está me atrapalhando, muito feliz com o que vocês estão falando, e agradecendo ao Paulo Steckel por essa oportunidade, porque existe a lenda, né? A gente faz eventos no Maksud e tem muita gente ainda que vai duvidar. Não, que nada. Alguém cacifava ele. Não, não cacifava. Era uma loucura fazer os eventos, ficar com a cabeça desse tamanho e pagar os eventos e o curso ser menor, não é? Certa oportunidade, Silvia Galo do Canadá, forte abraço, Silvia. Certa oportunidade eu estava no Grande Oriente do Brasil, acho que o Wellington, que eu vi aí, nosso irmão, que devia se manifestar, ele está moita aí, e aí eu quis lançar um curso, tinha 300 pessoas do Grande Oriente do Brasil, eu falei, vou lançar um curso a R$10, vai ser bom para mim, bom para as pessoas, porque as pessoas, elas não vão ser vilipendiadas. Era o meu trabalho, eu estudei muito, né? Eu viajei muito, me dediquei muito, né? Então era justo isso, ter uma família, né? E uma mãe, enfim, à época, e aí eu cobrei R$10. Eu vi uma fila enorme, quando eu fui lá ver o resultado tinha 70 pessoas, dava R$700, e que era o valor que o hotel ia cobrar, o hotel que eu fazia os cursos, que eu pagava o hotel e eu recebia. Então, R$700 era o valor do curso, ou melhor, o valor da locação do hotel. Então deu justo. Então, assim, minha vida sempre foi essa e não me arrependo. Me deu sentido de vida. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Maurício Venturini. Olha, o Paulo me proporcionou, na pergunta que ele fez, uma forma de falar um pouco sobre a minha vida, não é? E eu sempre fui desse jeito. Eu não vou dizer que ser desse jeito seja mérito, que eu seja um santo, que eu seja um guru, que eu seja um anjo, de forma alguma. Eu não tenho competência para ser de outro jeito. Às vezes a gente vê críticas na internet, o pessoal escreve, eu gostaria que as pessoas encontrassem comigo frente a frente, ficaria mais diferente, né? A gente fez Aikido, Jiu-Jitsu, Ninjitsu, né? Você fala, tá vendo uma ameaça? Não, as pessoas são muito valentes escrevendo e falando bobagem, mas pessoalmente não. Então, Paulo, você aproveitou, eu até agradeço a oportunidade que você me deu para estar aqui interagindo com esse pessoal que eu amo aí. E o mundo passa por transformações de paradigmas violentas, e se nós não, a Leila Murad, acompanhe a Leila Samira Murad, o marido dela, o Raul, grandes professores de jiu-jitsu, olha o Wellington. Irmão, eu não sou grande mestre, eu sou em altura que eu tenho 1,91 m, grande eu não sou. Fui em vários na maçonaria, e também fiquei. Exato. Obrigado, irmão. Eu vou te ligar, viu, Wellington? Leila. Então, nós estamos numa mudança de paradigma muito grande, e que se não houver esse real espírito de fraternidade, de interdisciplinaridade, de consciência interpessoal, um querendo ser melhor que o outro, existe a competição, óbvio, mas que um possa ser bom com a diversidade. Eu que agradeço essa noite, amigo Ricardo.
Paulo Steckel, olha, eu te agradeço muito. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas pelo que eu acompanho no seu canal do YouTube, turma aí, siga o canal do YouTube do Paulo Steckel, é uma pessoa extremamente bem intencionada, é um jornalista, é um grande espiritualista. Eu não falo isso para bajular. Quando eu falo é de coração, eu sempre sou franco, não que seja uma autoafirmação, não. Mas siga o canal do Paulo Steckel, porque já há algum tempo ele havia me convidado. Eu estava um pouco arredio com lives, fases da vida da gente, não? Ele faz um trabalho formidável. Olha o Eliezer Mazzi, São João da Boa Vista, delícia ouvir suas histórias de vida, meu irmão. Poxa vida. Eliezer, você que mora na Glastonbury da América do Sul, São João da Boa Vista. Em breve estarei aí, eu vou te ligar, viu? Eu tenho tanta história para contar. Se começar a contar as minhas histórias aqui, nunca contei histórias assim em live da minha vida, né? Eu sempre quis ser reservado. Mas, obrigado, mas só para falar do Paulo Steckel. Então, o Paulo faz um trabalho fenomenal, é um grande espiritualista, porque eu acompanho. As entrevistas que ele faz, os entrevistados dele, tem o Carlos Armit, um grande astrólogo, Carlos Armit, e outros tantos. Siga o Paulo Steckel, vale a pena, porque ele traz conteúdo, ele agrega valor e mais do que nunca, ele é um ser humano de fato, porque dá para ver os exemplos das pessoas, não? Isso não é média, não é política, nem nada. Nós tínhamos uma mentalização que está sido um monte de gente aí que ninguém aguenta mais o que eu falo, desde a década de 90, na Avenida Faria Lima, que não tinha internet na época, esquina com a Rua Mauri, lá nos Jardins. E aí, olá, Fábio Visconti, grande ator, o Fábio Visconti, baita ator, o Fábio Visconti, viu? Vocês têm que prestigiar Fábio Visconti, ator de teatro, ator de cinema, enfim. Então, a Vitória está aqui e outras pessoas. Essa mentalização nós fazemos todas as quartas-feiras. Dava em média 150 pessoas. Aí, nós, sempre gratuito. O dono da livraria era amigo nosso, então ele fez uma proposta. Ricardo, por que você não faz as mentalizações aqui? Nós não cobraremos nada. E em troca eles vendem os livros, mentalizações, enfim, né? Eles tinham uma livraria esotérica, Paulo Raci, a mulher dele, que eu tenho muita gratidão, que estão do outro lado, né? Enfim, e o pessoal adquiriu os livros e nós fazíamos as mentalizações. Então foi criado um grupo de energização, um grupo de passe espírita, que era diretor da Federação Espírita, seu Luiz, um grupo de reiki, e todo mundo energizando. E depois tinha a mentalização geral. E sempre nós estávamos nos reunindo, não é? Aos finais de semana, enormes, então, para vibrar para o mundo. E eu tento fazer isso atualmente, não como um líder, não, nada disso. Eu acho que aí todos seriam líderes, todos conduziriam a sua maneira um pouco da mentalização. Eu espero em breve voltar com isso. Aí vão perguntar, mas ele falou tantas coisas bonitas, do que ele vive? Eu vivo de cursos, não vou divulgar curso aqui nenhum. Eu tenho uma formação em administração e gestão de pessoas, tenho a neurociência, especialista em neurociência, falo para autovalorizar mesmo, isso me ajudou muito no entendimento, unindo as questões cerebrais com os veículos de manifestação da consciência. Especialização em biologia molecular, que isso também é outra coisa avançada de biologia fantástica. Em psicologia transpessoal, que, respondendo à pergunta do Paulo, isso está vinculado sim com a ciência no futuro, né? A ciência espiritual se fazendo de fato, que essas mudanças que ocorrem na humanidade são necessárias, infelizmente, apesar das dores. Eu tenho a outra que é metodologias de ensino de física para docentes, eu tinha que ter. Eu estou agora aprontando mais uma, engenharia genética. Tudo isso eu uno para dar esse pensamento sistêmico com a espiritualidade. Das organizações que eu falei aqui, todas eu tenho o máximo respeito, né? Mas organização é organização, ser humano é ser humano. Toda instituição é formada por múltiplos fatores convergentes, tem que descobrir a dinâmica e mudar.
Eu tenho muita falha, não estou dando uma de coitado aqui. E é isso. Então, agradeço ao Paulo, agradeço a todos vocês. Eu fiquei entusiasmado com a vibração de vocês. Paulo Steck, muito obrigado. Sigam ele. Muito obrigado a todos. Com licença. Muito bem, pessoal. Então, essas foram as respostas do Ricardo Maffia, as perguntas que eu lhe fiz então ontem, né, durante essa live que ele fez pelo próprio Facebook dele, que foi a alternativa que nós tivemos para não perder o timing daquilo que nós tínhamos nos programado. E realmente foi um material primoroso. Espero que vocês realmente tenham gostado. Quem gostou já sabe, né? Se ainda não curtiu, curte agora o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Se ainda não é inscrito, se torna membro, que seria uma coisa que nos ajudaria muito, mas se mesmo assim não for possível, né, nos ajudar e quiser fazer um Pix em qualquer valor para o nosso canal, aqui está minha chave Pix, paystackle@gmail.com, e eu agradeço todo o apoio que vocês puderem nos dar. Quem quiser me seguir nas redes também já sabe, meu Instagram, @paystackle, youtube.com/paulosteckel, meu Twitter, _paystackle, lá no facebook.com tem o canal Paulo Steckel e o meu e-mail, paystackle@gmail.com, além de ser a chave Pix, é também o meio pelo qual vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, gente. Vou dar ainda uma dicasinha assim sobre as nossas próximas lives antes de encerrar. Amanhã, quinta-feira, Papo Reto das 7, o número 18, Limpeza Planetária e Outras Falácias, Nova Era, Namastê, Gratiluz. Mais uma vez vamos ter que tocar nessas questões aí, porque o conspiracionismo, né, o namastismo, como eu digo, Gratiluz, continua fazendo das suas. Então, amanhã, gente. Próxima live, na semana que vem, dia 15 de junho, Lei de Causa e Efeito versus Autonomia Moral, o Paradoxo, com Ion Bressan, que além de regente, né, regente de orquestra e livre pensador, tem o seu canal Multidimensionando, em que ele faz bastante críticas ao espiritismo. Vai ser bem interessante. Ele, inclusive, vai falar sobre o racismo nas obras de Allan Kardec, algo que nós já fizemos aqui no nosso canal. Então, aguardem, gente. O link já está aí para vocês curtirem. No dia 18, no sábado, Nova Ufologia, Propostas e Desafios, comigo, Renan Schwingel, e a Luciana Figueiredo. Também vai ser muito interessante. E no dia 25 de junho, então, a nova data para a live Umbanda Viva, Engajamento e Conceito Religioso, com as sacerdotes de Umbanda Solange Chavata e a Cristiane Bogo, que nós não pudemos fazer semanas atrás, porque a Cristiane, né, teve um probleminha aí com aquele vírus sem vergonha dos 10%, ainda continua complicando a nossa vida, né, gente? Mas felizmente está bem e nós vamos poder realizar essa nossa live aqui. Ok? Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês nessa noite e até, então, o nosso próximo vídeo, pessoal.